Meu nome é Éder, sou um dos consultores aqui da J Experts e hoje eu vou fazer uma demonstração aqui, uma apresentação de um dos nossos produtos, o PS Office, que é um produto voltado para a gestão financeira de projetos e também gestão física dos projetos. Primeiro, falando um pouquinho do PS Office, a ideia do PS Office é abordar o conceito do PSA, o Professional Service Automation, ou seja, nós temos todos os processos, desde a nascente da iniciativa de projeto, até a conclusão do faturamento, até o cliente efetuando o pagamento, ou a própria empresa pagando o funcionário, todos os projetos interligados aí em uma só interface. Então, o PS Office provê essa gestão, a gestão da performance corporativa da empresa na visão de projetos. E aí eu vou apresentar um pouco alguns detalhes aqui do produto para que a gente possa conhecer e explorar um pouquinho. Bom, essa tela que vocês estão visualizando aí é a tela inicial do produto. Primeiro informando que o produto tem as categorizações dos módulos, né? Então, cada parte da empresa, como nós falamos aí, eu tenho a parte comercial, eu posso ter a parte de projetos, financeiro. O produto é segmentado justamente nos seus perfis. Cada visão é definida de acordo com a função do profissional. Então, eu posso ter uma visão de consultor, uma visão financeira, uma visão de gerente de projetos. Isso é delimitado no produto e, consequentemente, o acesso que ele vai ter também é restrito. Eu estou aqui no acesso de admin, então, com todos os módulos habilitados. E aí nós vamos explorar um pouquinho aí cada um deles. Bom, o que o PS Office se traz efetivamente como benefício para a gestão da empresa, né? Ele traz uma visibilidade clara do que está acontecendo no projeto em relação à sua situação financeira, à sua situação física. Ele traz uma confiabilidade no apontamento de despesas, ou seja, o processo, por ser automatizado, o consultor ou o profissional aponta as suas horas, aponta as suas despesas, isso automaticamente chega para uma aprovação e depois para um faturamento. Então, o PS Office provê essas informações de forma clara, rápida e online. Tá? Então, começando aqui, eu vou mostrar um projeto, que a gente tem como exemplo, onde eu consigo visualizar todas as suas informações financeiras, aqui a parte de rentabilidade, e mais abaixo eu tenho as informações físicas. E como que nasce tudo isso? Nasce a partir de uma proposta, então, clicando aqui na proposta, nasce a partir de uma iniciativa de um projeto, né? Então, eu estou na fase de negociação ainda, eu posso já cadastrar uma proposta no meu produto, fazer o acompanhamento de cada fase, aí a gente define como um mini pipeline de projetos, onde eu tenho as fases de orçamento, em aprovação, o início do planejamento, então eu consigo, até a fase anterior à execução, ter uma visibilidade, fazer uma projeção do que vai acontecer, sem que o projeto esteja ainda em andamento, seja efetivamente um projeto para a empresa. Passado por esse pipeline, o projeto já aprovado, aí sim, nós entramos aqui no módulo de projetos, onde nós temos aquela tela que eu havia citado aqui da situação atual. Nessa situação atual do projeto, eu tenho uma visibilidade do que eu planejei, do que eu orcei para o meu projeto e do que realmente está acontecendo. Então, falando aqui rapidamente do orçado, eu tenho para esse projeto uma visibilidade das minhas receitas planejadas, dos meus custos e a margem que eu tenho, tanto a margem bruta como a margem líquida após os encargos. E como é que o PS Office me traz isso? Traz a partir das informações que nós vamos fazendo no input, seja do cronograma, das informações de receita que nós vamos receber por esse projeto, das despesas gastas, e isso tudo ele vai consolidando aqui. Além disso, tendo uma visão por projeto, consequentemente você pode ter uma visão do que está acontecendo na empresa como um todo. Então, através de relatórios, é possível extrair aqui o consolidado. Então, por exemplo, no caso da J Experts Tecnologia, a gente tem uma informação aqui de um determinado período que eu rodei o relatório, e ele me traz a informação, a saúde financeira em relação aos projetos da empresa. Então, traz receitas, receitas das despesas, o total aqui, custos totais, e me faz o cálculo justamente para informar e me mostrar qual é a margem, como é que eu estou nesse período que eu especifiquei. Então, quer dizer, daquele produto inicial do projeto, a gente consegue chegar num consolidado, aqui é
apenas ressaltando que é uma informação de todos os projetos dessa empresa, ele vai me trazer um consolidado de valores e vai me informar a situação, como eu estou posicionado naquele período, se eu quiser ver isso mês a mês, se eu quiser por ano, como é que foi o meu ano em relação a projetos. Isso tudo nasce a partir dessas informações lançadas por projetos. Bom, e como é que eu chego nessa visão aqui financeira de rentabilidade dos meus projetos? Isso começa lá no cronograma financeiro, onde eu tenho um módulo aqui de descrição das atividades, né? Crio um cronograma propriamente dito, onde eu carrego todas as minhas atividades, com datas. Aí no padrão que a gente tem de mercado, eu consigo trabalhar com inclusão de atividades, exclusão, consigo visualizar essas atividades aqui no detalhe, aumentar o recuo, criar meus pacotes de trabalho. Isso tudo são funcionalidades aí bem práticas e rápidas do meu cronograma. Além disso, eu consigo criar marcos para esses projetos, aqui nas minhas atividades, consigo ter um marco para ele. Então, por exemplo, é uma fase importante do meu projeto, posso ter um marco. E nas datas aqui, em relação ao planejamento, eu posso trabalhar com a predecisão também, voltada no estilo de mercado. Então, tem aqui o fim-início, fim-fim, esses são os padrões de mercado. E eu posso colocar aqui e organizar o meu cronograma em relação ao planejamento físico de todas as minhas atividades. A partir daí, eu vou definir o que eu vou, quem são as pessoas que vão trabalhar nesse meu projeto. E daí eu começo a extrair as informações de custo. Bom, feito o cronograma, eu tenho que definir os papéis, defino quem são os papéis do meu projeto. Então, tem aqui o exemplo de gerente de projeto e um consultor. E eu tenho que definir depois quem é que vai executar propriamente ditas atividades. Tá? Então, neste caso do projeto, eu tenho aqui o perfil Éder Consultor e o Éder de Souza, que é o gerente do projeto. Esses dois recursos, dois profissionais, estão alocados ao projeto e por trás, aqui no cadastro desses profissionais, eu tenho um valor hora para eles. Então, a partir do momento que eu criei o meu recurso, criei aqui a alocação dos profissionais, fiz essa alocação no meu projeto. Então, vocês podem visualizar aí que eu tenho aqui algumas alocações. Então, atividade de 16 horas para o consultor Éder, atividade de 8 horas para o consultor Éder e atividade de 8 horas para o gerente do projeto. A partir dessas alocações, o projeto vai buscar no cadastro e na parametrização do sistema, né, esse é um cadastro feito anteriormente aí, o valor hora, quanto me custa cada hora desse profissional. E vai fazer o cálculo. Então, multiplicar esse valor por 8 aqui nesse caso, por 16 e por 8, para chegar a um valor de custo que eu vou ter com mão de obra, né, com o valor hora dos meus profissionais. Para definir isso, eu vou dar rapidamente aqui uma passada no cronograma financeiro, para a gente dar a primeira olhada nele. Nessa parte é que eu vou definir. Então, eu tenho eu falei de taxas, valores. Lembrando, essas taxas são valores hora ou valor mês que eu coloco para o meu profissional para poder fazer a apuração de valores aí de custos do meu projeto. Então, os profissionais, os recursos que eu cadastro, automaticamente ele vem na aba aqui do cronograma financeiro. Então, nós estávamos no cronograma físico, no cronograma financeiro, que é onde eu vou definir aqui qual é o valor que eu vou utilizar para orçar o meu projeto e o valor que eu vou utilizar, eu vou cobrar realmente aqui, ter custos em relação a horas realizadas e a realizar. Nesse caso, notem que eu tenho uma taxa de custeio de agrupamento e tem aqui uma taxa de custo de profissional. Essas taxas de custo de profissional, como eu disse, são taxas do cadastro, e essa de agrupamento, como eu estou trabalhando com horas orçadas, eu não tenho ainda na fase, lembrando que a gente pode estar na fase podemos estar na fase de planejamento ainda, de proposta, eu não sei um valor exato qual é o profissional que vai trabalhar naquele projeto. Então, posso criar um grupo de profissionais no PSOs, atribuir um valor médio a ele, para poder ter uma estimativa do meu projeto. Então, a leitura que nós fazemos nesse caso é o seguinte: eu tenho um consultor com uma taxa, o recurso consultor com uma taxa utilizada de R$150 a hora, para o agrupamento que eu criei aqui, consultor J Experts. Então, todas as horas que tiverem para esse papel consultor, vão utilizar esse valor de cálculo, 150 horas. E aí, voltando lá na situação atual, eu vou apresentar esses valores aqui, no orçado.
estão aqui no total de custos. Quando eu vou clicar aqui no orçado, ele vai me dar um fluxo de caixa, ele vai me mostrar, o PSOffice me mostra a quantidade de horas que serão utilizadas, né, e os gastos que eu terei com essas horas. Então, a partir da criação desse agrupamento, eu já consigo ter uma estimativa. Essa primeira linha, então, está me informando que, olha, você tem uma previsão de receita de 6.915, que é o que eu acordei que o cliente vai me pagar, um total de custos de 4.200. Ele faz a conta aqui, né? Qual que seria o meu lucro bruto, a margem, os encargos, que são os impostos que eu apliquei aí para esse projeto, e aí ele me dá um lucro líquido em porcentagem, que é no orçado 36%. Então, mais uma vez aí, a gente planejou o projeto, né, definimos as pessoas que vão trabalhar, mas nesse caso do orçado elas não vão influenciar. O que vai influenciar é este agrupamento aqui, que vai me possibilitar justamente estipular uma taxa para as horas orçadas. E qual é o benefício principal disso? Nós estamos ainda falando de uma fase de proposta, estamos trabalhando com o cliente, eu quero ter uma estimativa daquele projeto, já tem inclusive atividades, ou pelo menos tem um total de horas que eu vou gastar naquele projeto, eu já consigo fazer uma estimativa e até trabalhar e identificar se essa proposta deve ser enviada dentro desses valores mesmo, ou o comercial precisa rever para cima ou para baixo. Então, quer dizer, eu tenho um esforço num projeto de 100 horas, eu consigo já projetar isso com as taxas criadas no PSOffice e saber se esse projeto vai me dar lucro ou não. Além dessa taxa de horas orçadas, ele também vai usar aqui a parte de despesas, né, para a gente provisionar despesas também, gastos com despesas. Isso tudo, então, eu consigo apurar na pré-venda. Ah, mas e se o meu projeto efetivamente não foi para frente, ou seja, a iniciativa de projeto, melhor dizendo, não foi concluída, não se transformou num projeto para a empresa? De qualquer forma, eu conseguiria ter aí uma visão da proposta que eu enviei e até depois levantar custos, né, para esse projeto. Ou seja, do mesmo jeito que eu fiz aqui um orçamento, eu também poderia lançar as minhas despesas, então os profissionais gastaram com estacionamento, com alimentação, eu poderia apurar isso também ainda na fase de pré-venda. Então, desse ponto de vista, o PSOffice te traz uma visibilidade do que você pretende fazer, do que você imagina para aquele projeto e se aquilo vai te dar retorno ou não. Já a coluna da direita, depois de fechado o projeto, aí sim ele vai apurar o custo real que você colocar aqui em relação aos profissionais. Se eu imaginava R$150 a hora média aqui do consultor, aqui quando eu puxar um profissional, ele vai buscar a taxa do profissional no cadastro, que pode ser 120, 130, 160, aí vai depender do nível de profissional, da criação aí, se eu tenho muita variação de valor hora de profissionais na minha empresa. Então, essa amarração inicial entre cronograma físico e cronograma financeiro é que vai te dar a situação em relação a custos do projeto. Então, você apura aí, a gente falando do PSOffice sempre tem com base o cálculo em horas, então sempre ele te dá o custo hora do profissional e depois o total de custos que ele tem aqui envolvidos no projeto. Bom, nós apuramos os custos de hora e aí eu falei um pouquinho das despesas. Eu queria só voltar ao ponto das despesas aqui, que o PSOffice te possibilita cadastrar qualquer tipo de despesa, né? Estacionamento, alimentação, passagem aérea, isso vai depender da parametrização e por projeto isso é selecionado. Então eu seleciono por projeto o que eu quero utilizar, o que é aplicável no meu projeto. Para esse caso aqui nós estamos utilizando estacionamento e alimentação, e eu posso definir como solicitação ou prestação de contas. Qual é a diferença básica aí? Prestação de contas, o profissional vai lá, paga do bolso dele, né, 30, 20 reais de alimentação por dia, por exemplo, e depois ele vai gerar aí pegar a nota fiscal, anexar o documento gerado pelo PSOffice e vai enviar para aprovação. E eu posso falar dessa prestação de contas, se ela vai ser cobrável ou não do meu cliente. Então, eu tenho aqui todas as despesas que foram feitas durante o projeto, eu vou cobrar do meu cliente? Se sim, eu marco aqui, depois a gente consegue gerar um faturamento para o cliente. E em relação à solicitação, a gente já trabalha de forma diferente. Solicitação, normalmente, é quando eu trabalho com passagem aérea, que já é faturada, ou então com hotelaria, né, questão de hotel, que já é faturado, eu crio uma solicitação, o profissional solicita,
a área de administrativo ou financeiro vai colocar os valores que foram aí feitos, né, foram gerado pela passagem, gerado pelo hotel, vai atribuir isso na solicitação do profissional e isso vai no custo do projeto também como valor final naquela situação atual, ou seja, se eu tive uma passagem de R$ 500, ela foi comprada, foi dado baixa no sistema, aqui no PS Office, como uma solicitação, o profissional não vai receber por isso, né? A solicitação ele só entra com a demanda, não recebe, porque ele não pagou do bolso dele, mas o custo vai para o projeto para a gente poder apurar depois quanto gastou. Além disso, eu consigo incluir limites para cada despesa. Então, se os profissionais trabalham, eu tenho como R$ 500 para gastar nesse projeto com alimentação. Então, por dia, eu vou dar direito a cada profissional gastar no máximo R$ 15 com alimentação, para a gente dar um exemplo. Gastei aqui R$ 15, automaticamente vai ficar atribuído essa restrição à alimentação, e o que vai acontecer? Na hora que o profissional estiver fazendo o lançamento dessa despesa, se ele tiver lançado R$ 16, por exemplo, ele não vai conseguir submeter. Então, o sistema vai dar uma notificação informando que ele não tem direito a isso, é bloqueado, o limite máximo é 15, ele vai ter que refazer lá o valor. E esse campo de instruções já pode ter uma descrição sobre essa situação, né? Até para evitar que ele tenha um retrabalho, já coloca lá a informação e ele já fica ciente do que está acontecendo. Esse valor previsto, eu já posso também, como eu disse, apurar uma previsão que eu tenha para gastos, e isso já entra no custo previsto do meu projeto, e conforme os gastos vão acontecendo, isso vai sendo debitado aí do valor que eu tenho. Então, saindo um pouquinho aqui do cronograma financeiro para visualizar, o PS Office vai te trazer a visão de gastos por receitas. Então, nesse caso, eu tenho um previsto de 500 para alimentação, já foi apontado 151, então eu tenho ainda aqui no previsto gastar 349. Ele me informa se a despesa é reembolsável e o que já foi reembolsado. Então, também eu tenho uma visão aqui de todos os meus gastos com despesa. O mesmo acontece para estacionamento e ele vai me mostrando o saldo. Essa informação de despesa, ela está aqui no meio, também já lançada, já informada. Eu tenho aqui no custo total e tenho dividido aqui pelos custos para me informar os gastos que eu tenho para cada um dos itens. Bom, falamos então toda a parte de custos aí que envolve, falando superficialmente de tudo que eu tenho que programar para definir os meus custos, e tem a parte das receitas. Né? Então, o que eu vou receber do meu cliente? O que ele vai me pagar por aquele serviço, por aquela atividade? Normalmente, nos contratos, a partir do momento que o contrato é fechado, eu já tenho a definição. Se ele vai me pagar por entrega, se ele vai me pagar por valor fixo mês a mês, se ele vai me pagar no início do projeto ou no fim. Enfim, o PS Office possibilita criar algumas configurações para faturar esse cliente conforme a demanda. Um exemplo aqui, queria apenas mostrar as condições que ele apresenta, que são várias. Então, nesse caso, eu estou criando um faturamento. Esse de despesa, deixa eu só pegar o exemplo do valor de contrato primeiro. Estou criando aqui um valor de contrato que o cliente todo dia 2 vai me pagar de 1/5 a 30/6, quer dizer, ele vai pagar 2 parcelas. E o que eu poderia cobrar? Nesse caso, nesse exemplo, eu estou falando que ele vai me pagar 2 parcelas de R$ 3.000, que é um valor fechado de contrato. Mas eu tenho outras possibilidades conforme a tela é apresentada aí. Eu poderia faturar o cliente por horas, né? Quer dizer, naquele mês, todo dia 2, executar uma rotina que buscasse as horas aprovadas no projeto e seria criado um faturamento para o cliente, um movimento financeiro para cobrá-lo. Poderia trabalhar com aprovação de etapas, que são as entregas, né? Eu posso definir uma atividade como uma entrega, com um valor, inclusive, para essa atividade, falar quando essa atividade for fechada, né, for encerrada com 100%, isso cria um movimento financeiro, e no outro dia o financeiro já está lá para cobrar, faturar o cliente também. Então, eu tenho um trabalho aqui com softwares, e quando eu entregar a primeira etapa do meu software, o cliente vai me pagar R$ 10.000. Posso criar uma etapa amarrada com esse valor, e assim que eu concluir essa etapa, automaticamente é gerado um faturamento. Então, ele posso faturar também porcentagens de um valor de contrato,
Então, o PS Office te dá essas possibilidades de trabalhar com valores variados e situações variadas também. Aqui, no quando, eu coloquei uma vigência de 2 meses. Agora, se eu trabalhar com um valor específico no ano, eu posso colocar aqui também. Um valor no ano, numa data específica aí de um mês, né, no mês 7 do ano de 2016, por exemplo. Semanalmente, na aprovação de qualquer etapa, como a gente citou. Então, ele te dá essa flexibilidade de trabalhar com isso, te informa, tá? Essas informações que cria na regra, no PS Office, chamada regra de geração de movimento financeiro, que a gente fala uma regra de faturamento, ela é que vai ser processada para que a informação chegue para o financeiro, a trabalhar essa informação e que vai também alimentar a parte de receitas da situação do projeto para conseguir te mostrar quanto de fato tem de provisionado e que já aconteceu para o projeto. Então, além de tudo, a gente consegue colocar a quantidade de vencimento disso, essa informação vai também no movimento financeiro, e consigo colocar impostos e retenções. Esses impostos e retenções são pré-cadastrados, mas eu posso incluir alguns. Se tiver alguma particularidade que por acaso venha a ter, é possível incluir. E ele já faz o cálculo também. Bom, além de uma regra de faturamento para valores de contrato, eu posso ter a regra para faturamento das despesas, no caso delas serem cobradas pelo cliente, como eu falei. Posso ter regras de aprovação de horas, enfim. Posso ter uma lista infinita. Se eu tiver um contrato daqueles mais elaborados, onde eu tenho o pagamento mensal, mas tenho pagamento de entregas, tenho pagamento por hora de serviço, enfim, eu posso criar diferentes regras no mesmo projeto. Além disso, aqui na parte financeira, a gente conclui essa parte de receitas informando, no caso de trabalhar com horas, faturamento de horas, eu informo quanto que eu vou cobrar pela hora faturada. Nós falamos quanto que eu ia orçar de custo, quanto que eu ia ter de custo para realizar o trabalho, e se eu trabalhar com projetos assim, que envolvem horas, quanto é que eu vou cobrar a hora do meu cliente? Então, posso ter um custo de R$100 e cobrar 120 a hora do cliente, por exemplo. Então, é aqui que eu defino também. Então, cada hora que for aprovada desse custo aqui, então, se eu tive 8 horas num custo de R$100, depois de aprovado, eu posso colocar aqui um custo de R$100 a hora, R$120 a hora, por exemplo. E aí você consegue saber quanto vai faturar do cliente também. Além disso, o PS Office proporciona o pagamento de profissionais. Para quem trabalha aí com PJ, a definição de taxa de pagamento por hora aprovada. E aí vem a terceira situação, falando de hora para faturamento, custo que eu tenho para a minha empresa, e no caso de trabalhar com um terceiro, quanto é que eu vou pagar para o PJ, né, para o profissional aí, em relação a uma consultoria, a um serviço, uma atividade que ele realizou. Então, nessa taxa do profissional, eu vou definir, e eu também consigo gerar um movimento de pagamento, para quando ele emite a nota, fazer o comparativo aí, e o profissional tem relatórios também no PS Office já para mandar. Então, por exemplo, ele trabalhou 20 horas no mês, ele extrai um relatório com todas essas horas trabalhadas, emite a nota, manda para a gente, emite a nota no sistema dele, manda para a gente, e nós, do financeiro, faríamos o trabalho aí de comparar e olhar no sistema, olha, realmente ele executou essas horas, porque o movimento financeiro foi gerado aqui, um pagamento para o profissional. O PS Office também trabalha com controle de horas extras, com controle de taxa para transporte. Eu posso criar taxa para transporte de profissionais. Quando a gente fala de traslado, né, então o profissional está se deslocando de uma cidade a outra e esse valor a empresa paga e vai ser cobrado do cliente. Então, eu posso tanto colocar no PS Office para o valor ser cobrado pago para o profissional e cobrado do cliente. E aí eu trabalho tanto com a taxa do profissional, uma porcentagem, ou um valor fixo que eu tenho para isso. O cálculo de horas extras também é possível criar alguns algoritmos. Então, depois das 18 horas, por exemplo, o profissional fez horas extras, eu pago 50%. Depois das 10 horas, eu pago 70%. Da meia-noite em diante, eu vou pagar 100% da hora extra para ele. É possível criar alguns algoritmos assim e fazer também a gestão de banco de horas no PS Office. Então, relacionado à parte financeira,
ele te dá todos esses controles que você define. As regras em relação às horas extras e banco de horas não é no projeto que se faz, é uma regra padrão para todos os projetos, mas ela pode ser utilizada para cada, não é todo projeto que tem que utilizar, ele pode ou não utilizar essa regra. E é possível criar mais de uma regra, por exemplo, para hora extra, né? Mais de um algoritmo aí que é possível criar em relação às horas extras. Bom, feito tudo isso, apurando todos e cadastrando todos esses resultados, nós temos aqui aquela visão que eu falei com todas as informações. Ele tem essa data de valor calculado, que foi a última vez que eu calculei esse projeto. Toda madrugada o PS Office tem uma rotina para executar todos esses movimentos, para fazer todo o balanço aí, projetar, já gerar os movimentos para o dia seguinte, para recalcular os projetos. Mas eu posso, a qualquer momento que eu fiz uma alteração no meu projeto, aí eu estou em fase de planejamento, quero saber como estão os custos, como está a receita, eu posso fazer esse recálculo do meu projeto a qualquer momento. Bom, para a gente finalizar aqui a parte de projetos, só mostrar os indicadores, eu gostaria só de mostrar os indicadores em relação ao controle físico do projeto, né, andamento. Então, nós temos aqui o início planejado, comparado com o reportado, fim também, e ele vai me mostrando as diferenças, né, caso aqui antecipação, qual é a previsão aí de horas que eu tenho para terminar. A mesma coisa em relação ao custo real, para esse projeto eu reportei 17 horas, o planejado até então eram 8, o adiantado. Ou ao contrário, o planejado eram 8 horas e eu já reportei 17. Eu tenho aqui o estimado para término, o reportado foi 15 e o planejado eram 24 horas. E eu tenho o percentual concluído do meu projeto também. Eu já estou em 53% e a previsão é que nessa data eu estivesse em 25%. Estou bem adiantado. Mostra o indicador de valor agregado do meu projeto e os indicadores aí de análise de valor agregado. Ele mostra a variação de prazo, de custo, o IDP e o IDC também. Vai me sinalizando. Se eu paro o mouse em cima, ele me mostra detalhe, me identifica, né, um breve descritivo aí, num pop-up do que diz esse valor. Então, nessa visão geral, por último, aqui no PS Office, você consegue também ter uma visão do projeto com alterações que você faz, ter um controle de uma espécie de linha de base de rentabilidade. Tá? Então, ele te mostra qualquer alteração que foi feita na fase de orçamento, você consegue visualizar através de relatório para saber, olha, no dia 1 de maio, o meu custo, minha variação de orçamento era X. Foram feitas algumas alterações e quando, por exemplo, no dia 5 alterei alguma coisa, o PS Office vai lá e já atualiza e cria uma linha específica para essa informação e isso fica documentado no projeto e você pode consultar a qualquer momento para saber, poxa, mas por que mudou o meu orçamento? Ah, mudou tal dia, eu consigo consultar isso. Uma questão que é importante, que o PS Office ajuda bastante o usuário, são essas informações. Eu deixei essa crítica de propósito aqui. Sempre que tiver alguma informação que pode influenciar no cálculo da rentabilidade do projeto, o PS Office vai te sinalizar. Então, às vezes, eu esqueci de criar uma regra de faturamento, eu esqueci de colocar uma taxa de custeio para um profissional, como é o caso citado aqui. Ele vai te dar uma crítica, não te impede de atuar em nada, mas você fica sinalizado de que tem que fazer esse ajuste caso necessário. Então, se eu tivesse aqui uma regra de faturamento, que eu criei despesas para o projeto, mas não tenho regra de faturamento, automaticamente o PS Office já sinalizaria aqui. Então, são críticas que já ficam na tela inicial e facilitam a usabilidade do produto. Em relação a projetos, a gente ainda consegue anexar aqui documentos e comentários, então ele tem um repositório de documentos aí para que a gente possa fazer o controle de documentos no PS Office, e eu consigo, isso é por projeto, e dar visibilidade para os perfis que eu entendo necessário. Então, eu tenho aqui documentos que só os gerentes de projeto que trabalham nesse projeto, caso eu tenha mais de um, possam visualizar, ou então só os consultores. Ou todos eu consigo delimitar isso, e a mesma coisa para os comentários. Além disso, ele tem um módulo de risco, onde eu consigo incluir riscos para os meus projetos, falando aí possibilidade de ocorrer, impacto, situação do risco, e vou fazendo a gestão desse risco, assim como as pendências. Eu também posso criar pendências aí
que podem vir a impactar o meu projeto, já consigo sinalizar uma pendência, anexar e endereçar ela para alguns dos profissionais que trabalham aí no projeto. Qualquer profissional que esteja alocado ao projeto consiga endereçar essa pendência. E para finalizar o módulo de projeto, os relatórios, onde você tem aqui uma visão dos apontamentos de despesas e horas que foram feitas no projeto. Então, quando você clica no relatório, ele te permite consultar aqui no projeto, no período por profissional, quais foram os apontamentos de hora que ele fez, das despesas também de um determinado profissional. Então, você coloca o nome do profissional no projeto, executa, ele vai te mostrar toda a lista de despesas que esse profissional tem aqui e quais foram, como que está o status, né? Nesse caso, todas pagas, mostra o valor apontado, o valor a faturar do cliente. Você tem esses relatórios com vários tipos aí de filtros. Pode ver um resumo na parte, um acompanhamento de projetos, das informações físicas e financeiras de todos os projetos que você é gerente, ou somente do projeto em questão, uma evolução de rentabilidade, enfim, ele te dá todo um controle para que seja feita uma gestão da performance aí dos seus projetos de forma adequada. Bom, finalizando aqui o módulo de projetos, eu vou passar rapidamente aqui pela parte de alocações. Nós falamos de alocar por projeto, alocações de profissionais, e eu gostaria de mostrar a visão que é possível ter dessas alocações. Para quem quer ter uma visão ampla aí, e medir a produtividade, medir como os recursos estão sendo utilizados, existe aqui o mapa de alocação, onde eu tenho todos os profissionais cadastrados e consigo verificar por projeto como que eles estão trabalhando. Então, se nós pegarmos o exemplo do Éder Consultor, que foi o profissional que nós utilizamos, tem aqui a alocação dele nos períodos específicos e por projeto. Então, a gente consegue consultar isso. O vermelho é que o profissional está super alocado, o verde é que ele está alocado. Então, ele tem aqui embaixo as legendas, né? Então, posso ter um alocado 100%, super alocado, subalocado quando ele foi alocado só parcialmente. Alocação definitiva e provisória. A alocação definitiva é quando de fato eu aloquei o profissional, a provisória é quando eu só reservo aquele profissional para ser utilizado no meu projeto. Posso trabalhar com ausências, cadastro de ausências. Então, o profissional está em férias ou está ausente, eu tenho como cadastrar e isso aparece aqui automaticamente no mapa, a indisponibilidade dele. Então, quer dizer, eu consigo aqui no mapa de alocações, além de ter toda a visibilidade, é possível também criar alocações. Se de repente os gerentes de projeto não são responsáveis pelas alocações propriamente de ter uma área que faz isso, eu arrastando aqui no meu mouse, eu consigo, no campo desejado, na data, criar uma alocação para determinado projeto e para o usuário que eu quiser. Então, isso é possível fazer aqui de forma rápida, só arrastando o mouse, ele já apresenta aqui a tela de registro aqui da alocação, onde eu consigo fazer todo o trabalho e alocar. Então, é bastante produtivo para uma visibilidade rápida. Eu tenho os filtros aqui também, onde eu posso consultar um profissional específico, falando novamente aí do Éder Consultor, eu consigo visualizar aqui como está o mês dele. Então, está livre em maio, aqui na segunda quinzena de maio, poderia criar N alocações aqui para ele. E eu tenho, além de uma visão de demanda por capacidade também, onde eu, através daqueles agrupamentos que eu citei, eu crio um agrupamento com vários profissionais, ele vai me dar capacidade, baseado na quantidade de dias ainda que eu tenho para o mês, de cada profissional e a demanda que eu tenho até o final do mês, e faz um cálculo aqui para me informar como é que está a minha demanda versus a capacidade para esse grupo de profissionais que eu estou trabalhando aqui. Você consegue ter a medição da produtividade e acompanhar, de fato, como está a evolução, como é que está o trabalho de cada profissional. Bom, dos projetos, eu citei por várias vezes aqui nessa conversa, nessa apresentação, os faturamentos, a gente gera movimentos financeiros, como é que chega isso para o financeiro? Então, agora, esquecendo um pouco a parte de projetos e falando do financeiro, eu tenho aqui a situação financeira do que acontece no mês na minha empresa voltada para a parte de projetos. Então, aqui nessa tela é onde o financeiro basicamente faz todo o seu trabalho. Todo dia, quando o sistema processa aquelas informações, os faturamentos, os pagamentos, as despesas vão chegar nessa tela e é onde ele vai fazer a tratativa. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, por exemplo, todos esses
ícones em laranja, são tratativas que o financeiro deveria fazer, e então elas ficam sendo sinalizadas como contadores em laranja. Então, por exemplo, eu tenho aqui nas aprovações, eu tenho aqui atrasadas, eu vou clicar nas atrasadas, ele vai listar todos os faturamentos que por algum motivo têm que ser tratados e ainda não foram. Vou pegar um último aqui para editar, para mostrar. Então, eu tenho aqui de um projeto modelo da empresa J Experts, o nome do cliente. Ele me informa se eu tenho os valores que são com impostos. Se eu tivesse, finalizaria aqui. A data de referência que aconteceu o movimento, o vencimento dele, no dia 15. E se eu tivesse alguma informação adicional descrita na regra, apareceria aqui também. Como não tem nenhum documento, nenhum imposto, eu posso até calcular. Vamos que para esse projeto, faltou incluir para esse projeto algum determinado imposto. Deixa eu colocar aqui um imposto total. Ele já fica adicionado, eu posso calcular o meu projeto. E aí ele já fala o valor com impostos fica em 2.500, o valor sem impostos seria 2.125. Então, o financeiro também tem essa flexibilidade de tratar essa informação se necessário, mudar os valores aqui. Isso também é controlado, tá? Nesse caso está em aberto para o financeiro fazer, mas se por um acaso ele não quisesse dar permissão, é possível bloquear isso na ferramenta também. E aí, depois de tratado, identificou que está tudo ok, o financeiro vai e aprova o faturamento. Então, ele vai sair daquela aba, tínhamos 5, que ele saiu da aba do financeiro aqui, do atrasadas, e foi para a aba de emissão de nota. Aí o PS Office vai trabalhar na parte de emissão de notas, onde para São Paulo eu consigo trabalhar com aquele arquivo RPS, trabalhando em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, ou então, aí a geração da nota fiscal vai ter que deveria ser feita por fora do PS Office mesmo, ele não gera a nota fiscal propriamente dita, ele gera no máximo esse arquivo RPS, ou trabalhar com algum tipo de integração com sistemas de contas a pagar aí, que a gente até tem algumas parcerias de sistema, a gente pode falar posteriormente disso. Mas no caso de eu trabalhar com um sistema onde eu gero independentemente a nota fiscal numa outra aplicação, eu simplesmente coloco aqui que eu vou faturar, né? Vou entrar na fase de faturar o cliente, gero a nota fiscal, automaticamente esse cliente já entra para a parte de faturamento, e aí depois o que eu vou ter que fazer? Simplesmente confirmar, fazer a conciliação desse cliente, fazer o pagamento. Então ele veio aqui, eu tenho que confirmar o recebimento, caiu na conta o dinheiro, confirmei o recebimento, tudo aqui seleciono, confirmo o recebimento e já foi para realizados no mês. Então esse é o trabalho que o PS Office provê, dá aqui a informação para que seja tratada pelo financeiro. Eu consigo desde a aprovação aqui do faturamento até a finalização, e eu posso ter inclusive documentos, tá? Para dar mais base para a criação da nota fiscal, cartas de faturamento, são documentos que a gente cria, onde identificam quais os serviços foram realizados. Então, por exemplo, eu tenho aqui horas de trabalho, de projeto, e tem esse movimento onde eu consigo mostrar e até apresentar para o cliente, se for o caso. Então, é possível criar alguns documentos, já temos alguns pré-formatados, mas é possível criar alguns documentos também, inclusive espelho de nota fiscal, onde ele mostra aqui qual é o valor cobrado, porque ele dá um detalhe aqui para facilitar justamente na criação da nota. Bom, abrangemos aqui todas as fases aqui do PS Office e concluímos, então, no nosso faturamento. Tenho as abas de faturamento, pagamento, compras, onde eu posso tratar também individualmente, tá? Não tem nenhuma restrição. E nos relatórios eu tenho toda uma visão da empresa aí em relação às despesas apontadas, posso verificar os faturamentos que já foram criados, posso ver uma previsão dos faturamentos que estão para acontecer ainda. Na parte de pagamentos, consultar o que foi reembolsável por tipo, as despesas, os limites, os pagamentos para profissionais, caso trabalhe com PJ, os resultados da empresa, por centro de resultado, inclusive esse CR quer dizer centro de resultado, então é possível você criar, algumas empresas conhecem como centro de custos, plano de contas, enfim. Você consegue criar linhas de negócio aí para apurar. Então, cada projeto que você associa a um determinado CR, um centro de resultado, depois é possível apurar qual é o meu gasto, qual foi a minha receita com aquele grupo de projetos.
e eu posso criar também grupos de referência, aí voltadas mais para realmente linha de negócio, onde eu posso ter projetos de sustentabilidade, projetos de desenvolvimento, projetos de infraestrutura. Eu posso associar o mesmo projeto a vários outros grupos e ter aí várias visões de valores, sempre pensando em rentabilidade, né, em valores dos meus projetos. Tem fluxo de caixa da empresa, onde eu posso consultar, resultado por cliente, eu tenho N projetos com o meu cliente, eu quero saber quanto estou consolidado disso, eu consigo verificar, por gerente de projeto, o resultado da empresa, que foi aquele que eu apresentei para vocês, a rentabilidade no projeto, então ele mostra alguns indicadores. Enfim, eu tenho todo um controle com muitos relatórios aqui para ter uma informação clara, apurada e confiável do PS Office. Aqui para eu poder, ele me garante dessa forma que eu não perca nada pelo caminho. Né? Vocês notaram que eu criei lá o projeto, toda a apuração foi feita e eu consigo, no final das contas, enxergar toda a situação financeira aí dos meus projetos. Todo profissional no PS Office tem uma aba Minha Página. E eu vou falar um pouquinho dela, que nós falamos de apontamento de horas e despesas, e sempre há uma preocupação em relação a como que o profissional vai apontar essas horas e essas despesas. De uma forma rápida, já que timesheet é sempre complicado de fazer com que os profissionais lancem suas horas, né? Então, no PS Office é muito simples e as despesas também. No Minha Página, ele vai ter aqui uma visão com acesso restrito também, onde basicamente ele vai usar as horas. Então, se ele não lançou alguma semana de horas, já indica aqui no contador que ele deveria fazer o lançamento. E a visão dele é muito simples. Ele seleciona a atividade que ele vai entregar. Então, marca aqui a atividade, salva. Essas atividades estão aparecendo para ele conforme o que ele foi alocado nos projetos. Ele vai selecionar a atividade, vai ser informado a quantidade de horas que ele deveria fazer. Nesse caso 1, ele aponta as horas. Salva aqui o seu projeto, já é dado como 100%, aqui bastaria enviar para aprovação essas horas, que o gerente, o responsável pela aprovação, já iria analisar e aprovar ou rejeitar essas horas dele, essa hora no caso aqui. Esse é o processo de lançamento de horas, muito simples, que ele tem que fazer. Ele pode fazer isso por semana, né, lançar em todos os dias da semana, pode fazer isso num controle mais apurado, por entrada e saída, onde ele vai colocar aqui o horário inicial, o horário final de trabalho, então das 9 às 12 horas, depois das 13 às 18, e aí submeter isso também, se a visão for mais for quebrada. E aí, para esse caso de uma visão mais detalhada, ele pode até anexar algum arquivo ao projeto, alguma evidência do que ele realizou, então realizou atividades mais tempo do que deveria, pode colocar aqui um comentário, e colocar um arquivo anexo sobre o detalhamento da atividade que ele realizou. Na parte de apontamento de despesas, ele pode criar uma prestação de contas ou uma solicitação aqui. O exemplo de uma prestação de contas, ele seleciona o projeto que está trabalhando, cria aqui a prestação de contas, seleciona qual tipo de prestação de contas, a alimentação aqui, marca a data que aconteceu o evento, o valor, e salva. E aí eu coloquei os R$16 justamente pelo limite que nós apresentamos lá. Então ele me sinaliza que é possível fazer o limite, o apontamento no máximo de R$15. Então, se eu não mudar para 15, ele não deixa eu submeter. Eu poderia colocar simplesmente um aviso, tá? É permitido aí para ser um pouco mais flexível. Olha, você está ultrapassando o limite de valores. Deseja continuar? Ele continuaria e passaria por uma aprovação aí da gestão. Eu marquei aqui um apontamento de um valor de 15 horas, posso submeter a partir do momento que eu salvar, enviar aqui para aprovação, essa aprovação já vai para o dono do projeto. Então é bem simples o trabalho que ele tem que fazer para despesas e horas também. Na parte de aprovação, o PS Office trabalha em 3 camadas aí. A primeira, você pode deixar sem aprovador. Então, ele foi lançado uma despesa no projeto e eu não ter nenhum aprovador. Posso ter o gerente de projeto, que é o que ele já puxa como padrão, que é o responsável pelo projeto, na primeira linha de aprovação, e posso ter uma segunda linha de aprovação, onde pode ser uma pessoa do financeiro, por exemplo, ou qualquer outro
usuário que esteja cadastrado na ferramenta com o perfil adequado. Então, ele vira o aprovador, e isso em 2 camadas. Então, por exemplo, lancei aqueles 15, o gerente de projeto reconheceu o valor, isso chegou para o financeiro recebe também por papel, né, a confirmação aí dos documentos, as notas em relação à despesa, confirma e também aprova. A partir daí, depois gera aquele movimento de pagamento que nós falamos na regra de faturamento, na regra de pagamento também. Essas são as definições. Além disso, para a gente mostrar um pouquinho mais de relatórios, a gente consegue visualizar aqui, eu mostrei um monte de relatórios aí do PS Office, uma lista grande. Eu vou mostrar também a nossa ferramenta aí, chamada Relatórios Dinâmicos, que é um BI que nós temos para fazer consulta de alguns processos, algumas visualizações que nós podemos ter no PS Office. Então, em algumas versões, em uma versão do nosso produto, a gente tem esse relatório dinâmico onde eu consigo, de forma rápida, aqui, consultar bloco de informações. Esses são dashboards. Então, quando eu clico aqui no Atividades, por exemplo, ele me mostra as atividades em andamento, atividades finalizadas. Aqui eu estou vendo uma lista de todos os meus projetos. Quando eu entro no detalhe, eu posso consultar um projeto específico. Eu posso selecionar aqui um projeto específico e aplicar. Visualizo como é que está a situação dos meus projetos de uma forma rápida. E tem outros tipos de visualizações, horas planejadas versus apontadas, aqui a lista toda de projetos. Posso consultar custos também, custo realizado, previsão de custos a partir do próximo ano. Sempre tem essa lupa aqui como filtro para poder visualizar maiores detalhes se eu quiser fazer a quebra dessa informação. E aí tem outros em relação a resultados financeiros também, consigo ver margem por gerente, margem líquida por um gerente específico. Seleciono aqui, então, por exemplo, pego um gerente, deixa eu pegar o meu nome, que tem algumas informações aqui na base, e aplicar. Ele já mostra aqui, por projeto, faturamento, custo realizado, eu consigo ter essa consulta de forma rápida aqui, extrair essa informação tanto para Excel quanto para PDF, consigo fazer isso. E tem outros tipos de relatórios aqui, faturamento, que a gente sempre tem algumas visões. Então a visão é sempre gráfica ou uma visão mais analítica em forma de planilha. Consigo criar alguns relatórios também, fazer cruzamento, tem uma necessidade específica que desde que o campo exista no PS Office a gente consegue criar, manipular aqui o BI para criar algumas informações de projeto e poder prover o resultado aí que cada um precisa enxergar. E por final, você consegue no PS Office criar inclusive dashboards aqui específicos. Por exemplo, eu tenho aqui a apresentação header, poderia criar um dashboard de diretoria, colocar somente os gráficos que ele deseja ver, inclusive na forma de slide, tá? Ele permite que você crie slide, o gráfico como slide show, e ele fica sendo apresentado lá de tempos em tempos, ele vai passar, posso deixar no monitor, ele vai ser apresentado lá, e vai passando de tempos em tempos por próximo slide, e aí fica uma visão em real time, uma visão em tempo real aí do que está acontecendo em relação àquela determinada situação. Bom, em relação ao PS Office, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Foi uma introdução, uma demonstração rápida das funcionalidades do produto. Realmente tem a visão de atender todo o público na questão da gestão da performance dos projetos, tanto na parte rentável quanto na parte física.